A paz mundial começa na mesa? O que é a ciência e a ética animal? E o que a Seitonoye tem a dizer sobre isso? E aí, vamos parar para pensar? Olá, eu sou o Maílson e esse é o programa Parar para Pensar. E hoje o tema é consumo de carne. E para discutirmos à luz dos ensinamentos da Seitonoye, vamos receber o preletor Mário Gabriel França Silva. Muito obrigado, Olá, preletor. muito obrigado. Obrigado Seja pelo convite. bem-vindo. O preletor Mário Gabriel, ele é natural de Artigas, Uruguai. Conheceu a Seitonoye em 1991 por meio de sua cunhada, a divulgadora Dalva de Oliveira França. Mudou-se para o Brasil aos 18 anos para ficar mais próximo dos irmãos que já residiam no país. Trabalhou por muitos anos na Ação dos Jovens da Seitonoye do Brasil, chegando a ocupar o cargo de vice-presidente da organização. Desde 2009, atua como superintendente da coordenação doutrinária para Iberoamérica e África Latina. E em 2016, tornou-se preletor da sede internacional. Preletor Mário, para começarmos, qual que é a visão da Seitonoye sobre o consumo de carne? Bom, a alimentação na Seitonoye é algo de extremamente sério, vamos dizer assim, né? Porque nós acreditamos, primeiro de tudo, que para que possamos contribuir para o bem-estar do planeta como um todo, e o assunto vai estar muito ligado aqui à paz, né? A essa relação da alimentação da carne com a paz e o bem-estar das pessoas, jamais a nossa felicidade ela vai poder provocar infelicidade no outro para que se construa um mundo melhor. E a alimentação à base de carne, ela interfere enormemente no bem-estar em muitos aspectos, que vão desde questões ambientais, provocando desastres ambientais, principalmente no que se refere ao aquecimento global. Que mais que poderíamos falar, relacionar com as guerras, que nós vamos falar também. E sobre todas essas coisas, tem um aspecto religioso que, para alimentar-nos de carne, lógico, temos que matar uma vida. Então, aí interfere demais no aspecto religioso. A Seitonoye, ela jamais fala assim, é proibido, mas ela incentiva as pessoas a adotarem uma dieta alimentícia sem carne. O senhor está falando que está ligado a muitas coisas, né? E a segunda pergunta é, todos os seres vivos possuem natureza búdica? O que isso quer dizer? Bom, esse conceito, né, de natureza búdica, ele faz parte do ensinamento do budismo, onde se acredita que, de fato, todos os seres, né, olha, é bem diferente, talvez, se a gente pegar a ciência tradicional. Bom, a ciência tradicional não fala de natureza búdica, né, mas o budismo acredita que todos os seres, na sua essência, eles são divinos, né? Se a gente for traduzir numa linguagem mais conhecida pela nossa região, natureza búdica e natureza divina é a mesma coisa, né? Então, quando falamos que todos os seres têm uma natureza búdica, estamos falando que todos os seres, independentemente de que tipo de seres que são, na sua essência, aí existe a natureza divina, né? Aí que está a questão, né? Então, talvez totalmente diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas. Geralmente, as pessoas elas veem os animais como seres totalmente diferentes a sua natureza. Aí vem o budismo, né? Vem a Seitonoye, porque a Seitonoye também acredita, né, que na essência todos temos a mesma natureza divina, não é entrar em choque, né, mas a passar uma outra forma de ver o animal, os seres vivos como um todo. Eu acho que é muito importante, né, a questão dos seres vivos, né, e não os seres humanos, como está sendo colocado, né? Exatamente. Muitos pensam, não, a natureza divina ou a natureza búdica, creio que é muito comum, é muito natural que a gente pense no ser humano, né? Todos possuem natureza búdica. Automaticamente o pensamento já vai, quem são esses todos? Todos os seres humanos. Mas não, na realidade não é bem assim, né? São todos os seres, né? Todos os seres vivos, todos, sejam eles vegetais, animais, próprio ser humano. Nessa mesma linha, né? Muita gente acha que os animais não têm consciência sobre o que acontece com eles. Isso é verdade? Existem não somente relatos, mas é provado, né? Imaginando o cenário, né, de um matadouro. Então, existem
É provado que o animal, justamente na hora da morte, onde ele está lá no matadouro, ele alimenta, ou ele manifesta nervosismo, rancor, por aquilo que vai acontecer, que está prestes a acontecer. Se isso ele está sentindo, se isso ele está manifestando, é porque há uma consciência aí. Existe uma consciência, existe um sentimento de dor, de temor. Tem relatos de pessoas que vêm até o próprio animal escorrerem lágrimas, né, antes de que aconteça o devido fato, a matança em si. Então, não podemos falar que não há uma consciência. Pode ser que não tenha uma consciência tão manifestada da maneira como é manifestada no ser humano, ou tão desenvolvida. A ciência fala que, assim, qual é a diferença entre um animal e um ser humano? Que o ser humano, ele raciocina, né? Ou ele tem consciência, vamos dizer assim. Para raciocinar, você precisa ter consciência. Mas, se você percebe um animal, né, um gado, na hora de ser morto, que ele sente temor, porque ele tem consciência, né? Foi pedido para eu falar um negócio bastante, deixa eu repetir bem certinho, tá? Sem ciência, né? É isso, né? É isso. É isso? É Sem isso. ciência. Sem ciência. Sem ciência. Eu agradeço muito os jovens porque eles me fizeram pesquisar o que era sem ciência, tá? Pessoal, muito obrigado. Eu não conhecia esse termo, não. Sou bem sincero aqui com vocês. Eu não conhecia essa terminologia. E eu achei muito interessante, mas o que é a sem ciência? É a capacidade de sentir sofrimento ou prazeres. Pelo que relatei acima, né? Ou seja, se o animal, na hora lá no matadouro, que está lá na fila para ser morto, ele já percebe o que vai acontecer, porque há um tipo de consciência. É igual ao ser humano? Não sei se é igual ao ser humano, talvez não, mas há uma consciência, há uma ciência aí. E quando falamos também, você iniciou a sua fala, a abertura, falando sobre a ética animal. A ética animal, ela coloca em xeque, assim, então quer dizer que não é ético matar um ser humano. Mas esse sentido de ética já é diferente quando se refere aos animais. Então, percebe como há um dualismo, há uma coisa muito estranha na nossa cultura, na nossa forma de vida, nos nossos costumes. Nós precisamos refletir sobre isso. Mas eu nasci em Artigas, que é uma cidade do Uruguai, eu me criei, não em Artigas, em Montevideo. A dieta alimentícia no Uruguai de alimento é a base de carne vermelha, né? A gente fala carne aqui no sentido amplo, mas lá principalmente a carne vermelha. Para uma pessoa que tem esse hábito de comer todos os dias carne vermelha, dói na hora que ele escuta essas palavras? Pode ser que dói sim, né? Vai doer um pouco mais ainda na hora que ele pense assim, bom, pelo menos hoje, no almoço não vou comer carne vermelha. Na janta tudo bem, amanhã vou me forçar de novo. Vai doer, mas tudo aquilo que a gente quer que aconteça, uma transformação, às vezes dói pelo hábito, pelo costume, né, pela cultura, pelo ambiente ao redor. Mas nós precisamos, urgentemente, nós temos que parar para pensar, né? Por que o ser humano se relaciona de um jeito e se relaciona com os animais de uma forma totalmente diferente? Então, parece que os animais, eles estão aí para o nosso prazer, para a nossa alegria, para a nossa satisfação, para nos alimentar. Será que isso é verdadeiro? O professor Masaharu Taniguchi, ele fala assim, olha, quanto maior o porte do animal, mais consciência ele tem. Aí que está o detalhe. Mais consciência tem de bem-estar, de dor, de prazer. Então, quanto mais suporte, e é por isso que nós falamos de carne vermelha, porque quanto mais suporte do animal, mais sofrimento nós estamos causando, né? Então, os outros podem? Não, mas é o primeiro passo, né? Comece por aquilo que talvez vai doer um pouco mais, mas depois isso vai se tornar um hábito, um costume. Em família, nós não compramos mais carne vermelha para alimentar-nos dentro de casa desde 2004. De 2004 para cá, nunca o senhor comeu carne vermelha? Comi, algumas vezes, sim. Às vezes é uma reunião de família, às vezes umas circunstâncias, tal, mas a gente se esforça demais. Então,
Sente falta? Hoje eu diria que eu não sinto falta. Algo que talvez naquela época eu pensaria, meu Deus do céu, que negócio, sabe, quanto sofrimento, custa demais, né? Custou no início, para mim foi um pouquinho difícil. Mas depois, hoje não sinto falta, né? E estamos num processo também de eliminar todas as demais carnes, né? Estamos nesse processo. Acho que é muito importante você abrir um pouco assim da sua questão familiar, né, das decisões tomadas e como foi no passado, porque às vezes a gente olha para isso e a gente se sente distante, né, de chegar nesse ponto e passar por esse processo. Existem alguns, como mencionado, alguns sofrimentos, né? Eu acho que contribui muito assim essa sua experiência e nos incentiva ainda mais a dar maiores passos no sentido em relação ao consumo de carne, né? Exato. Coloca assim numa balança algumas coisas boas que vão acontecer com isso. Primeiro, assim, se você desse nível de quanto me custa eliminar a carne, tem um fator que a gente não deve negar: a saúde, né? Então, claro que quanto mais carne eu como, mais propenso a manifestar determinados tipos de doenças. Mas nós precisamos criar alguns motivos, né? Alguns motivos que gerem uma ação. E se eu não tenho motivos, gere ações que criem motivos, então. Faça o contrário, faça o contrário. Então, olha, mas eu não tenho ainda essa consciência toda, né, de eliminar a carne. Mas faça uma ação, né? Pelo menos um dia, 2 dias na semana, 3 dias na semana, porque, pelo menos teoricamente, agora você está sabendo que não é bacana, não é legal você comer carne, né? Então, mas se não tem como fazer um corte drástico, e às vezes não é bom que a pessoa faça um corte drástico, né? É melhor ir aos poucos. Então, às vezes a gente precisa colocar algumas porquês muito interessantes para isso. Tem um porquê que eu considero extremamente, e é o mais importante para mim, que é o fator religioso, é a questão religiosa. É a vida que você está matando. Trazendo a próxima pergunta, eu acho que está muito ligado a isso que foi mencionado agora, a questão o que seria o sentimento de unidade entre si e os outros nesse caso? Olha como nós, como sociedade, como indivíduos, precisamos evoluir demais, né? Porque ainda a sociedade ela se enxerga num patamar diferente dos demais seres, né? Dos animais, dos demais vegetais. Então, nós precisamos rapidamente dar uma guinada, apertar aí o break, porque se a gente continuar com esse sentido de vida, com esses conceitos em que o homem é um tipo de ser, os animais são outros totalmente diferentes de mim, eu tenho inteligência, eu consigo planejar, eles não fazem nada disso, então quer dizer que eu sou um ser superior. Aí a gente vai por um muito mau caminho. Aliás, já estamos no mau caminho. Precisamos parar. Eu vou ler, se você me permite, um trecho do Canto em Louvor à Natureza. Acho que aqui talvez pegue melhor. Canto em Louvor à Natureza, que eu recomendo a sua leitura. No início do canto, tem a oração para visualizar a grande harmonia entre a natureza e os seres humanos. Diz assim: na imagem verdadeira do mundo criado por Deus, o que é a imagem verdadeira? É a essência, tá? Criado por Deus, a natureza e os seres humanos estão sempre em harmonia como um só ser. Entenda essa natureza em sentido amplo, tá? Vegetais, animais, minerais. Não há descontinuidade entre eles, nem distinção ou diferença entre os dois. Em outro trecho ainda dessa oração, ele fala assim: a composição do mundo da grande harmonia é feita de tal maneira que todas as espécies de seres vivos prosperam apenas doando-se mutuamente. E eu gostaria de reforçar essa parte aqui. Porque quando há um sentimento de unidade, a relação que você tem com o seu próximo, com os seres, com o ambiente onde está, é de uma mútua doação. Não é somente vem a mim o teu reino e o meu reino fica comigo, né? É uma mútua doação. Na biologia nós aprendemos que existem elementos químicos que são básicos para a existência de um ser vivo, de um ser. Vai lá. Seja ele vegetal, mineral, animal, e aí entre esses animais a gente se coloca também, vamos dizer assim.
São 5 elementos que eu não vou citar, porque eu vou esquecer de alguns, com certeza. Tá? Você nunca achou esse negócio estranho, interessante? Bom, quer dizer que esses mesmos elementos, tem muitos elementos químicos que são, às vezes, diferentes entre os seres, mas tem 5 que eles são comuns, entre o fósforo e outros mais, né? Você nunca achou esse negócio interessante? Bom, então quer dizer que esses mesmos elementos químicos que habitam aqui o meu corpo também estão lá nos minérios, também estão lá nos vegetais, também estão lá nos outros tipos de vidas animais. Isso me veio na mente como, olha, como o mundo da imagem verdadeira, esse ser unos, né? Quando ele se manifesta neste mundo material, onde essa energia ela ficou mais densa e se tornou matéria, ela também segue esses princípios que existem no mundo onde todo é uno. Então a vida é una, não há diferenças. Então por que eu vou matar uma vida em detrimento da minha felicidade, alegria e tudo mais? Naturalmente, às vezes a nossa mente humana, ela começa a buscar algumas justificativas, né? E a próxima pergunta é, sobre a questão dos animais se alimentarem uns dos outros. Por vezes, essa desculpa é utilizada por nós, seres humanos, como forma de tirar uma culpa. Esse discurso faz sentido? Não é assim. Na realidade, uma culpa ela não se justifica, né, com nenhuma outra culpa ou nenhum outro argumento. Culpa é culpa. Se eu fui culpado, eu tenho que admitir, eu estou culpado nisso, né? Claro, a Seichonen fala assim, olha, né, o sentimento de culpa não te conduz a nada. Claro, não te conduz. Aliás, ele te conduz sim à destruição. Não estou falando para você alimentar culpa, mas querer justificar, eu faço isso porque outros seres vivos fazem, é a mesma coisa que falar assim, o meu vizinho é um sem-vergonha, né? Eu faço isso porque ele faz também. Porra, meu amigo, o que vai inocentar você da culpa? É em nada. Ver a destruição, ou ter a ideia que este mundo é um mundo extremamente conturbado, violento, o mundo em que nós habitamos, assim, em maior parte dos seres humanos, é violento, existe muito perigo, essas coisas todas. Isso é reflexo também da nossa mente. Se eu olho o mundo natural e eu tenho um conceito que é extremamente violento, onde o forte ele come o mais fraco, ele se alimenta do mais fraco, é porque essa forma de enxergar o mundo com essa violência, ela está dentro de mim. Então eu preciso mudar, né? Eu preciso mudar esse conceito. Claro, esse tema aqui também é extremamente profundo, né? Porque se você olhar por uma outra ótica, não há violência, talvez há mais o espírito de doação. Se você quer pegar assim um outro aspecto que diferencia, o animal ele se alimenta somente nos momentos que ele tem fome, né? Ou para preservar a sua própria espécie em si, como forma de vida. O ser humano não, o ser humano não. Até tem aí apontado, né, como um dos 7 pecados capitais é a gula, né? Ou seja, comer simplesmente pelo prazer de comer. O animal ele não faz isso. Então a gente teria que se espelhar um pouco no mundo natural e ver quantas coisas boas tem. Parar para pensar. Sabe que você falando, eu lembrei muito da minha mãe, quando era mais jovenzinho, né? Tem aquela coisa, mãe, eu vou fazer porque fulano está fazendo. Minha mãe sempre dizia, né? Você não é fulano. Então, desde cedo, acho que a gente já vai aprendendo a não... você não é outra pessoa, né? Naturalmente. Então, nós chegamos à grande pergunta, né, do nosso programa de hoje, que é, consumo de carne e a paz mundial, qual a relação? É tremenda. Se você soubesse como é tremenda, né? Olha, mas o que tem a ver com tudo isso? Eu vou te passar aqui, pelo menos, 2 motivos, só 2 grandes motivos. Primeiro de tudo, pela lei de causa e efeito. Você pode falar, mas eu não matei. Você está comendo carne porque você está... Ou você não pode... Talvez não foi você que deu uma martelada na cabeça do boi, mas você está incentivando esse tipo de mercado. Então, existe uma lei de causa e efeito. Aquilo que eu faço, eu vou colher. Isso é batata, tá, gente? É certo. Quanto mais, pegando essa lei de causa e efeito, quanto mais os seres humanos se alimentam à base de carne, você pode observar nas culturas onde as pessoas se alimentam muito através, né, de alimentos com carne, existe uma tendência maior a que essas pessoas sejam mais irritadas,
perde a paciência por pouca coisa, se torna mais violenta. Parece que até, muitas vezes, assumem, né, o comportamento que você vê, para os olhos daqueles que vêm assim, no mundo animal, né? Então, mas por que isso acontece? Pessoal, aquilo que nós estamos falando se mescla muito com a ciência também, tá? Porque é evidente, é provado que quando o animal ele é morto, ele guarda na sua carne todas as toxinas, principalmente naquele momento forte na vida. Se há um dos momentos que mais nos choca, é o momento da morte. Quando não há uma compreensão, então imagina só, então naquele momento onde o animal ele vai ser assassinado, ele guarda na sua carne as toxinas, que depois você vai lá bem belo comer. Eu anotei um trecho do livro aqui, ó. Eu recomendo para uma leitura mais aprofundada esse livro, Mente, Alimentação e Fisionomia. Na página 56 desse livro aqui, o mestre Masaharu Taniguchi ele escreve assim: eu acredito, ou seja, o mestre falando, que se a humanidade deixa de se alimentar de carne, contribuirá para acabar praticamente com todas as grandes guerras. O mestre aqui ele atribui a um dos motivos, a um dos porquês, pela alimentação à base de carne. Então, por isso que ele fala, olha, quando a gente abandonar, ou grande parte abandonar a alimentação à base de carne, evidentemente o temperamento das pessoas vão ficar mais equilibrado, mais sereno. E com a mente serena, como qualquer pessoa, imagina um casal dentro de casa que briga. Sabe qual é a melhor forma de você acabar com a briga? Pelo menos um. Dar um passo atrás, equilibrar, não responder, ficar de bico calado, serenar a mente. Porque aí quando nós serenamos a mente diante de qualquer conflito, aí as ideias boas, corretas vão vir. Mente com atrito, mente combativa, mente de luta, não para pensar. A primeira reação é responder através de um ato de violência. Por isso que a alimentação à base de carne chega a esse ponto de contribuir para que mais e mais guerras. E olha quantas guerras. Eu li no outro trecho do livro que ele fala assim: a paz mundial vai acontecer quando todas as famílias estejam em paz e quando todas essas famílias cuidem aí da sua alimentação. E o negócio é pauleira, cara. Você começa a estudar sobre esses aspectos, né? E você percebe a profundidade que é algo que talvez antes era totalmente desconsiderado, né? Por que a alimentação vai interferir? Interfere demais na sua vida. Muito esclarecedor, professor. Grandes reflexões, eu realmente parei para pensar. Acho que a gente vai aos poucos, né, digerindo, aprendendo com as informações e que, na verdade, a gente possa, né, através deste momento e de outros momentos, como o livro recomendado pelo senhor, a gente possa realmente revolucionar aquilo que existe dentro de nós. Eu gostaria de lançar aqui um desafio para você que está nos assistindo, que se você come carne todos os dias, o desafio está em começar pelo menos numa primeira refeição. Sabe, aquelas refeições mais fortes, se você almoça, comida, janta, comida, pelo menos comece em uma. É o desafio. Faça. Eu adoro cozinhar, mas eu adoro cozinhar. E quando decidimos, né, eliminar a carne, eu fiquei até sem ideias. O que eu vou fazer agora? Meu Deus do céu. Né? Mas quantas coisas. Você pode aí, cara, entra no santo Google, você vai descobrir coisas extraordinárias, mergulha aí na ciência para você entender um pouco mais da ética animal, consome os livros da Seichonoye. O mestre recomenda, se você tem dificuldade de entender alguma coisa na sua vida, prosperidade, saúde, aqui pegando o gancho alimentação, leia, estuda muito sobre isso, porque ao ler, a praticar o ensinamento, a praticar a meditação Shinsokan, você vai purificando esses pensamentos que até agora te tornaram escravos de uma forma de vida. Então não pode ser que a tua felicidade dependa da tua alimentação, né, à base de carne. Uma das causadoras também da grande desigualdade que vivemos neste mundo e com a pandemia isso ficou muito mais evidente, desigualdade social é a alimentação à base de carne. Sabe? Esses campos poderiam estar sendo plantados com
vegetais, cereais e alimentando as pessoas que mais necessitam. Não, a gente não faz isso. Indiretamente, muitos colaboram para que mais e mais devastada fique a natureza, para que mais aquecimento global exista, para que mais mude o clima, para que mais pessoas... E isso sempre estoura no mais pobre, né? Sempre estoura no mais pobre. Então, se você é uma pessoa consciente e quer deixar para as futuras gerações um mundo, talvez como era há muito tempo atrás, se a sociedade atual, uma sociedade fracassada, construa você, ajuda a Setionoye a construir uma nova civilização. Muito importante. Seja você, né, a pessoa a fazer diferente. Estamos chegando ao final deste programa, né? Preletor, gostaria de agradecê-lo por suas palavras, né, por tudo que você trouxe. Eu realmente estou ainda pensando, né, e continuarei pensando. Confesso que ainda não li o livro Mente, Alimentação e Fisionomia. Já estudei alguns trechos, vou lê-lo, é o meu compromisso aqui. Se você quiser adquirir algumas das obras que foram mencionadas, o link está aqui na descrição do vídeo. Acesse a nossa livraria virtual e leve também esses presentes para casa. E se você gostou deste programa, curta a nossa página e nos siga nas redes sociais.